Olá, gestores, vereadores e servidores do município de Cachoeira Dourada. A intenção do presente vídeo é trazer esclarecimentos acerca da nossa Previdência Municipal. Eu sou Mauro Branquinho, um dos assessores jurídicos do RPPS-CD. Bom, inicialmente é importante trazer a informação de que nós temos vigente a Certidão de Regularidade Previdenciária, CRP, documento que é emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e que atesta que nós estamos regulares perante toda a legislação federal, todos os requisitos de controle da Secretaria de Previdência. O último CRP emitido foi no dia 13 de fevereiro de 2020 e ainda tem validade até agosto de 2020. É importante que todos saibam que no início dessa gestão nós não tínhamos CRP válido e, por isso, nós tivemos que fazer um trabalho, um levantamento de dados do nosso Instituto de Previdência para que pudéssemos regularizá-la, fazer a prestação de contas à secretaria e também poder individualizar os débitos para poder obter a certidão de regularidade. Então, vamos observar aqui que a última certidão de regularidade emitida para o município na gestão anterior foi em março de 2014. E nós precisamos de um tempo, quando assumimos a gestão, que levou até dezembro para a gente conseguir regularizar a situação do Instituto de Previdência. Então, somente em dezembro de 2017 a gente conseguiu regularizar e emitir a primeira certidão dessa gestão. Como eu falei, nós fomos obrigados a fazer um levantamento desde 2014 sobre dados de receitas e despesas do RPPS-CD e fazer um levantamento para apurar a dívida real do município, pois ninguém tinha certeza da situação. E como o RPPS-CD na gestão anterior não prestou contas à Secretaria de Previdência, através do DIPR, nós tivemos que fazer esse trabalho e sair protocolando as prestações de conta no CADPREV desde 2014 até 2016. E também, por óbvio, a prestação de contas do exercício, né, que nós estávamos, que era 2017. Quando realizamos essa prestação de contas, conseguimos chegar a um valor de débito, regularizar a previdência e assim obter o CRP, e a partir disso continuamos fazendo nossas prestações de contas, entregando nos prazos para a Secretaria de Previdência, tanto que nós temos aqui, até a presente data, o bimestre março-abril de 2020 informado para a Secretaria. Como a prestação de contas é bimestral, e o prazo para envio das informações é até 30 dias do fechamento, após o fechamento do bimestre, maio e junho, como junho ainda não se encerrou, nós teremos até 30 de julho para enviar a prestação de contas para a Secretaria. Quanto à nossa situação perante o Tribunal de Contas também, é importante que a gente observe que todas as prestações de contas são regularmente informadas ao tribunal e nós já temos aí uma análise dos exercícios de 2017 e 2018, aonde os processos no Tribunal de Contas que nós protocolamos já foram julgados e foram julgados como regulares. O 2019 foi o último que foi protocolado a prestação de contas e ainda se encontra em análise, mas de qualquer forma sem qualquer diligência para o município e para o RPPS-CD. Então, as nossas prestações de contas têm sido aprovadas, demonstrando a regularidade da nossa gestão. É importante também que o servidor saiba que nós passamos por auditoria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
como essa secretaria é o órgão encarregado de regulamentar os regimes próprios de previdência, assim como fiscalizar, foi importante essa auditoria que nós recebemos no RPPS-CD, pois ela pôde validar todo o trabalho que nós fizemos de levantamento de 2014 a 2016 e também validou todo o nosso trabalho e toda a nossa prestação de contas, de receitas e despesas até o exercício de 2019. Então, a nossa gestão de 2017 a 2019 já se encontra auditada pela Secretaria de Previdência, foi um auditor da Receita Federal no processo administrativo previdenciário número 25 de 2019, que julgou como regulares as nossas contas e as nossas prestações de contas àquela secretaria. Então, receber esse carimbo, essa chancela de aprovação é muito importante para a atual gestão, ainda mais num cenário em que ela pegou o RPPS-CD com a situação tão caótica de dívidas e de falta de prestação de contas para os órgãos de controle. Enfim, é importante que o servidor saiba que ele tem um canal muito fácil de comunicação com o RPPS-CD, que é através do site da nossa Previdência. No nosso site, qualquer servidor vai encontrar informações atualizadas, né, sobre a nossa Previdência, e é possível também ter acesso ao portal da transparência, aonde ficam armazenados todos os nossos dados de receita e despesa, obedecendo aí a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência, e onde vocês podem obter informações sobre receitas e despesas da nossa Previdência e também sobre nossas despesas administrativas, a exemplo dos processos licitatórios e contratos. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso a uma lista de processos licitatórios que foram feitos ao longo dos anos e que toda a informação sobre o processo está aqui disponível, porque é o método como a lei da transparência e como o nosso Tribunal de Contas exige que seja feita a transparência do RPPS-CD. Aqui, como exemplo, se a gente entrar em um daqueles itens, né, de processo, eu peguei aqui o da FAM Consultoria Financeira para exemplificar, você vai ter dados mais detalhados. Nesse caso aqui, a contratação se deu por dispensa de licitação, que é uma modalidade disponível na Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, quando o valor anual é inferior a 17.600, então a gente faz o processo de dispensa, foi o que foi feito aqui. O valor mensal desse contrato é R$ 900, e o valor total no ano que a gente vai pagar para essa empresa é de R$ 10.800. Essa empresa presta assessoramento em investimentos. Como o RPPS-CD tem um capital, tem um valor que ele está em caixa, que está nos bancos, nós somos obrigados a investir esse dinheiro no mercado financeiro, obrigados por lei federal e também pela nossa lei municipal. Porque se o dinheiro ficar parado na conta corrente, ele vai perder valor pela inflação que vai alcançar ele. Se a gente colocar em poupança, praticamente da mesma forma. A poupança hoje rende menos do que a inflação. Então, nós precisamos de uma consultoria técnica especializada em mercado financeiro para nos informar quais são os cenários, quais os fundos têm mais riscos, quais fundos têm mais retorno, e, mediante todas as informações que são prestadas à diretoria do RPPS-CD, aos conselhos e ao comitê de investimentos, nós temos condição de optar pelos fundos mais seguros para a nossa previdência. Além da prestação de contas que nós fazemos, então, nos nossos portais, no nosso próprio, também tem os portais de transparência dos órgãos que nos fiscalizam,
a exemplo aqui do CadPrev, da Secretaria de Previdência. Se você acessar o portal do CadPrev, você pode fazer uma consulta pública, né, buscando os dados do seu município, onde você vai obter a informação sobre repasses de contribuições previdenciárias, né, assim como todos os dados relativos a isso, bases de cálculo, quantidade de servidores, etc. Informações sobre investimentos dos recursos, sobre nossas políticas de investimento, sobre avaliações atuariais e sobre os certificados de regularidade previdenciária. Então, aqui, observem que é um portal interessantíssimo para o servidor público ter como fonte de dados para que ele possa fiscalizar a nossa previdência. Tá ok? Vamos lá. Então é importante agora a gente trazer a posição do RPPS-CD em dezembro de 2016. O RPPS-CD foi entregue com a informação de dívida de quase 20 milhões de reais, né? Eram parcelamentos que foram feitos de 2001 até 2011, mais ou menos, onde o município vinha parcelando débitos e reparcelando, e a quantidade de parcelas que chegou a ser paga da maioria dos parcelamentos foi, no máximo, 16 parcelas, né? Então, quando nós assumimos, nós tivemos que fazer um outro levantamento para apurar a realidade dos débitos. Toda essa dívida passada, nós tomamos a providência de acompanhar o inquérito policial 49 de 2015, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, e nós informamos tanto a delegacia quanto ao Ministério Público em Cachoeira Dourada a lista de ex-gestores que deixaram dívidas com a nossa Previdência para que fossem tomadas as medidas legais. Tá? Isso aqui foi solicitado pela Delegacia de Polícia assim que a gente assumiu o mandato, então nós tivemos que fazer essa informação e fizemos também ao Ministério Público. Inclusive, quando na atual gestão houveram inadimplementos, nós também entramos com ações judiciais para cobrança dos débitos. Posteriormente, a prefeitura fez a regularização desses valores e essas ações foram arquivadas. Então, vamos agora para a situação atual do RPPS-CD. Como eu disse, nós tivemos que fazer todo um levantamento novamente para documentar e apurar a realidade das dívidas. E hoje nós temos esse cenário. Nós temos 5 termos de parcelamento, né? A maioria aqui, né, o maior valor de dívidas referentes a janeiro de 2001 a dezembro de 2011, incluindo os 13º salários do período. Essa dívida sozinha é de mais de 22 milhões de reais, né, que a gente parcelou para gestões anteriores, e todos esses parcelamentos foram feitos agora, né, com fundamento na portaria número 402 de 2008, da Secretaria de Previdência Social, e também com fundamento na Lei Municipal número 757 de 2017, né, visto que, com o apoio da Câmara Municipal, nós pudemos demonstrar a realidade do município e a necessidade do parcelamento desses débitos, e nossos vereadores aprovaram essa lei para que a gente pudesse regularizar a nossa previdência. Então, a gente tem cerca de 25 milhões de dívida parcelada. Isso equivale a parcelas de mais de 200 mil reais que são pagas pelo município. O município já vem pagando há praticamente 3 anos esses parcelamentos para o RPPS-CD, o que demonstra um compromisso muito grande dessa administração com a nossa Previdência, né, um respeito com a nossa Previdência.
apesar das diversas dificuldades que o município passou, né, porque não é surpresa para ninguém, vários municípios no Brasil têm passado dificuldades, e o que a gente já arrecadou somente com esses parcelamentos já superou 5 milhões de reais. Se a gente observar aqui, inclusive, a atual gestão pagou praticamente 2 milhões e 400 mil reais de dívidas de gestão anterior. Então, mais de 2 milhões e 400 mil reais pagos de gestão anterior. Então, é aquela história, se a gente não tivesse dívida do passado, seria muito mais fácil para a gestão atual tomar conta da Previdência e levar ela numa regularidade. É importante que a gente entenda que até 2019 as nossas alíquotas patronais eram 19%. E a partir de 2020 elas foram majoradas para 34%. É um aumento muito grande, é uma necessidade do RPPS-CD arrecadar mais contribuições previdenciárias, pois desde 2017 nós temos feito um trabalho junto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, tentando demonstrar que as alíquotas vigentes não estavam suficientes para o custeio do RPPS-CD. O que eu quero dizer com isso? O valor que a gente arrecadava com as contribuições não era suficiente para pagar as despesas que nós tínhamos na nossa Previdência, e com isso a gente não estava tendo condições de acumular recursos para o futuro. Então, o fator da gente, principalmente, não ter aumentado o nosso patrimônio decorre disso. Desde 2017, temos feito avaliações atuariais, temos discutido com o Executivo, fizemos audiências na Câmara, fizemos respostas e notificações à Câmara para fazê-la entender da necessidade da aprovação de um método de custeio com alíquotas maiores para o município e talvez até para os servidores. E como a gente não conseguiu aprovar novas alíquotas, um novo custeio, a gente ainda está seguindo a lei de 2016, e essa lei previu o aumento da alíquota patronal para 34% a partir de janeiro de 2020. Nesse contexto, de janeiro para cá, até coincidindo aí com a pandemia do coronavírus, que gerou o fechamento do comércio e, consequentemente, se fecha o comércio, não há produção de produtos, não há venda, não há serviços, e se não há produtos e serviços, não há impostos sendo recolhidos. Então, a arrecadação dos estados e dos municípios caiu, tanto que o governo federal tem dado um apoio aos entes federativos, né, encaminhando recursos, tentando, né, ajudar os entes subnacionais com recursos financeiros, mas de qualquer forma a gente se deparou aqui com essa situação. A gente tem acumulado hoje uma dívida de 2 milhões e 400 mil reais devido à falta de repasses de contribuições patronais de janeiro a abril de 2020 e parcelamentos de fevereiro a maio de 2020. É importante que todos conheçam a Lei Municipal 654 de 2013, que prevê que a data para o repasse é até o dia 30 do mês seguinte a competência que vai ser paga. Por isso, o maio não entrou aqui, porque a prefeitura tem até o dia 30 de junho para fazer o pagamento de maio. Bom, e tendo dívida, o que é a obrigação da diretoria do RPPS-CD? A nossa obrigação é fazer a cobrança ao município. Por isso, a gestora do RPPS-CD encaminha ofício fazendo as cobranças dos débitos, discriminando todos os débitos. E aqui tem algo interessante, inclusive.
Quando a gestora do RPPS-CD fez essa cobrança em 16 de junho, ela cobrou inclusive a falta de repasse de contribuições funcionais. Por quê? Nós tínhamos na nossa planilha um valor do Poder Executivo e um valor da saúde de contribuições funcionais que constavam como não repassadas. Nós só damos baixa nas guias quando a prefeitura nos emite a cópia do comprovante de transferência bancária. Por quê? Porque muitas vezes não é possível fazer o controle das receitas apenas pelo extrato bancário. São muitos recursos que vão entrando para nós e são várias guias separadas e é já definido entre o RPPS-CD e a Prefeitura Municipal que nós só damos baixas de débitos mediante o envio pela Prefeitura do comprovante de transação. Assim, a gente sabe que o recurso que entrou no dia X é um recurso que pagou a guia A, a guia B e a guia C. Então, quando a gestora do RPPS-CD emitiu esse ofício, ela cobrou o funcional achando, né, que ele estava inadimplente, porque a gente já estava em junho, e esse funcional era de abril, então a prefeitura tinha até 30 de maio para fazer o pagamento dele, mas posteriormente nós recebemos os comprovantes de transferência da prefeitura, que demonstrou que já tinha pago os valores no dia 21 de maio e no dia 29 de maio, ou seja, dentro do prazo que a lei municipal estabelece. Então, isso, inclusive, nos dá um alívio e é importante os servidores conhecerem o nosso método de trabalho para saberem que a gente não passa a mão na cabeça de forma nenhuma. A gente, o tempo todo, está cobrando o executivo quando há atrasos. Inclusive, algo importante aqui para falar é que sempre que há atraso no repasse de contribuições ou parcelamentos, o RPPS-CD não fica com prejuízo. Nós cobramos da prefeitura o pagamento de correção monetária, juros e multa, porque isso está previsto na nossa lei, né, e nos nossos termos de parcelamento. Então, sempre que há recolhimento em atraso, esse recolhimento é feito mediante a compensação de correção monetária, multa e juros. Bom, e aí? A gente tem então a dívida de 2.400.000 reais. O que a nossa diretoria fez? A nossa diretoria, juntamente com as assessorias, já está tomando as providências necessárias na ação civil pública que já corre há muitos anos na comarca de Cachoeira Dourada. Nós, inclusive, em 2019, salvo engano, já fizemos informações nessa ação civil pública e estamos acompanhando a mesma. Além disso, nós temos outros procedimentos. Por óbvio, antes até de falar dos demais procedimentos, nós temos aquela metodologia de tentar sempre a diplomacia, de tentar a negociação para o recebimento amigável dos débitos. Até porque a gente sempre teve um bom diálogo com a chefe do Poder Executivo, que sempre demonstrou respeito com a nossa Previdência, e o diálogo favorece, né, que a gente tenha o recebimento das contribuições em atraso. Bom, mas vamos continuar aqui. O que a gente fez mais, e é costume, né, o que a gente faz quando há uma situação de dívidas? A gestora do RPPS-CD encaminhou ofício ao Sindicato dos Servidores, informando sobre os débitos existentes e encaminhando, inclusive, anexa a tabela com a dívida previdenciária do município. Além disso, encaminhou também para o Sintego, que é o Sindicato dos Professores, a regional de Intubiara, o mesmo ofício falando sobre os débitos existentes e apresentando a planilha de débitos. Então, aqui é um método de transparência, de mostrar a todos
o que está acontecendo na nossa Previdência. Além disso, nas nossas reuniões, nós costumamos apresentar para o Conselho todas as informações referentes à Previdência. Então, as reuniões são gravadas normalmente em áudio, para que a gente tenha uma fidelidade no que a gente vai repassar para a ata. Né? Eu não sei dizer se essas gravações ficam disponíveis no RPPS-CD, mas o objetivo delas é que a transcrição da ata seja fiel ao que foi discutido em reunião. E aqui é um exemplo de ata, né, onde a gente diz qual que é a data da ata, essa aqui é de 4 de fevereiro de 2020, quais foram as pessoas que estiveram presentes nessa reunião, e aí nós trouxemos também, no decorrer da ata, os assuntos que foram discutidos na reunião. Nessa aqui, por exemplo, foi informada a decisão da Secretaria de Previdência, na auditoria que ela fez aí em Cachoeira Dourada, aonde ela apurou que a gestão anterior do RPPS-CD teve um gasto entre 2014 e 2016 maior do que o que a lei autoriza, maior do que o que o orçamento autorizava. Então, esse gasto a maior foi apontado pela auditoria da Secretaria de Previdência, foi um auditor da Receita Federal, né, que fez essa auditoria, e foi necessário que a Prefeitura assumisse o débito atualizado e fizesse o pagamento à vista para o RPPS-CD, para que isso não travasse as nossas contas e o nosso CRP. Também a auditoria apurou uma diferença de R$ 91 mil nos repasses entre 2014 e 2016, repasses patronais. A prefeitura também assumiu isso aqui e fez o pagamento atualizado do débito, cerca de mais de 130 mil reais, que foram pagos à vista. Então, a gente teve uma receita decorrente dessa auditoria de 130 mil de contribuições patronais e mais 34 mil da despesa administrativa da gestão anterior, que excedeu o limite legal. Outro assunto que foi discutido nessa reunião foi o fato da gestora atual do RPPS-CD, a senhora Núbia de Oliveira Santos, ter feito economia nas despesas administrativas a partir da gestão dela. Então, 2017, 18, 19, ela economizou recursos que chegaram aí na monta de 150 mil reais, né? Hoje são cerca de 160 mil reais economizados, que ela economizou desde o início da gestão, com qual objetivo? Com o objetivo de comprar uma sede para o RPPS-CD. Então, essa economia vai propiciar hoje que o servidor de Cachoeira Dourada veja a sua previdência podendo comprar à vista uma sede própria para ter esse patrimônio imobilizado, para ter um local adequado ao trabalho, né, à manutenção da sua previdência, até porque pagar aluguel é jogar um dinheiro fora. Nós fizemos um cálculo e esses 160 mil reais investidos no mercado financeiro rendem menos do que o valor que a gente tem que pagar de aluguel hoje no local em que nós estamos sediados. Então, a aquisição de um imóvel traria economia para o RPPS-CD e o trabalho da Núbia à frente dessa gestão, economizando recursos desde 2017, vai propiciar que vocês, servidores, tenham a sua sede própria e não dependam nem de aluguel e nem do favor de ninguém. Outros assuntos que foram discutidos na reunião foram referentes a repasses, a dívidas existentes, né, do município com o RPPS-CD. Então, tudo é informado ao nosso conselho detalhadamente. E, por final, né, na ata,
todos os membros do Conselho assinam essa ata, declarando que estão de acordo com ela e que ela reproduz o que foi discutido e decidido na reunião. Um outro exemplo aqui, a ata de 31 de março de 2020. Nessa ata, já puxando aqui para a nossa situação atual, né, a situação de dívida que tem hoje a Prefeitura com o RPPS-CD, nós temos nessa ata aqui a informação para os membros de conselho sobre a majoração da alíquota patronal de 19% para 34%. E é informado também aos membros do conselho cada pagamento ou débito existente. E quando nós sabemos identificar o que é a diferença do débito, a gente até faz esse registro na ata. Então, todos os membros dos nossos conselhos, inclusive pessoas que dão sangue pela previdência do servidor, que não ganham R$1 para exercer esse trabalho lá dentro, mas que são muito diligentes e muito participativos na condução e na fiscalização do RPPS-CD, né? Então, esses servidores discutem, né, e buscam informações com a nossa diretoria, com as assessorias, sobre a situação da Previdência, para que possam decidir o que fazer, né, qual caminho a gente deve seguir a partir dessas informações. Então, há uma transparência total com os nossos conselhos, né, e no final, aqui, novamente, né, a ata assinada por todos em 31 de março de 2020, senhor Cláudio, Iter, Jaime, Alípio, a própria gestora do Instituto e a senhora Maria Cecília Pereira da Silva. Então, todos, né, se dão por cientes das informações que foram prestadas na reunião e deliberam e assinam as atas. Bom, e aí, outro assunto importante aqui para a gente trazer. Da nossa parte de gestão do RPPS-CD, toda a gestão é feita no prazo, né, na forma como a legislação determina. O exemplo aqui é a questão dos empréstimos consignados. Nós recebemos um ofício da Caixa Econômica Federal declarando que o RPPS-CD é rigoroso com o pagamento dentro dos prazos de vencimento. Então, nós não fazemos pagamentos de empréstimos consignados em atraso. Os senhores devem lembrar que aposentados e pensionistas, que são pagos aqui por nós no RPPS-CD, eles, quando pegam um empréstimo consignado, esse consignado, o RPPS-CD, deduz do contra-cheque do servidor os valores e é obrigado a repassar para os bancos. O que está mostrando aqui nesse documento é que nós fazemos o repasse em dia. Isso é um ofício que nos foi enviado pela Caixa Econômica atestando a regularidade da nossa gestão no pagamento desses compromissos. Bom, essas eram as informações que eu queria prestar aos servidores de Cachoeira Dourada. Quero que todos saibam que nada é realmente um mar de rosas. Vez por outra, há dificuldades na gestão da Previdência, mas nós temos conselheiros que são diligentes, participativos, que nos ajudam nas decisões e a gestão do RPPS-CD, juntamente com seus conselheiros, tem trabalhado arduamente para conseguir manter a nossa Previdência regularizada. Então, além das atitudes de diplomacia que nós temos para tentar receber os débitos amigavelmente do município, nós também damos prosseguimento aos procedimentos antigos que existem e, caso haja necessidade, vamos tomar outras medidas judiciais para garantir que 2020 vai encerrar com a Previdência totalmente em dias.
Eu fico à disposição de todos os servidores. Esse vídeo foi realizado a pedido da nossa gestora, a senhora Núbia, para serviço de informação e de transparência. E agora, com a metodologia de transparência que eu apresentei para os senhores, fica muito mais fácil o acompanhamento da situação da Previdência Municipal. E eu convido a todos para participarem conosco dessa gestão e a gente conseguir juntos finalizar o exercício na maior regularidade. Grande abraço, muito obrigado pela atenção.